Hoje que está com os filhos, vem pastora Vanessa também. Nós vamos estar apresentando para vocês nossas duas pastoras. E eu queria dizer para vocês, pastora Kátia, porque ela está longe, né? Mas já era minha amiga antes de eu vir para cá, viu? Pastora Kátia, a gente orou muito juntas, desde a época do marido enfermo. Mas eu quero dizer para vocês que eu sei que muitos ministérios chamam pessoas de fora, pagam caro para poder colocar essas pessoas para pregar, para falar. Mas Deus tem me ensinado de uma forma especial, sabe? Quem quiser fazer, pode fazer, não tem problema. Cada igreja faz o que quiser. Mas Deus tem me falado que nós temos que honrar os que estão no nosso meio, né? E essas meninas, costumo dizer, meninas de Deus, têm honrado esse ministério durante muitos anos. Então, elas estavam falando e a pastora Aline estava falando ali de milagre e eu e a pastora Vanessa estávamos rindo dela, entendeu? Vocês devem ter visto que a gente caiu na risada, não foi? Por quê? Porque ela falou de milagre, mas ela é o próprio milagre. Ela acabou de ter um bebê com quantos anos, Aline? 46. Ó, 46 anos, viu? Aqui tem uma unção de milagre mesmo, entendeu? E eu acabei de casar, vou fazer um ano de casada, né? Em torno de 70 anos, casei com 70 anos. Então, a gente vê que Deus é Deus de milagres. O que é o seu sonho hoje? Você prestou atenção que a pastora Aline falou o tempo todo qual é o seu milagre? O que é que você quer? Então, Deus fez um milagre na vida dela, tem feito, a Vanessa também, é verdade. A pastora Vanessa foi curada de câncer, eu tinha esquecido, né? Deus tem feito grandes coisas aqui, né? E com a minha vida também. Eu vim de longe para cá, né? Eu sou de Niterói, mas eu estava em Campinas quando Deus me disse claramente: volta para Niterói, porque eu tenho um projeto com você em São Gonçalo e Itaboraí. E agora eu já estou vendo o que Deus está fazendo, né? Então é muito bom. Não falou direto para mim. Falou para 3 irmãs de Campinas, todas 3 sonharam a mesma coisa. Que coisa linda, né? Que eu tinha que voltar. E o meu sonho foi só com São Gonçalo. E agora a gente está vendo o que Deus está fazendo. Amém? Então, qual é o seu sonho? Tá? Queria honrar essas meninas de Deus que têm servido aqui. Mas hoje quem vai estar falando é a pastora Vanessa. A pastora Aline ficou no louvor. E a pastora Vanessa vai estar falando para a gente também nessa tarde. Obrigada, viu, pastora Aline? Que Deus possa usar a pastora Vanessa, enquanto ela estiver falando, você vai ficar pensando em qual é o meu milagre, não é? Ninguém esperava que eu fosse casar novamente. A minha própria família foi contra. Minhas filhas não, minhas irmãs, mais uma não entendeu. Mas hoje todas estão amando Deus e estão vendo o que Deus está fazendo, amém? Então estenda sua mão para cá, vamos receber a pastora Vanessa com honra. Senhor, muito obrigado pela vida da tua filhinha, Pai, que tem servido nesse ministério. Muito obrigada, Senhor. Agora nós colocamos a vida dela mais uma vez nas tuas mãos. Pedimos, usa, Senhor, poderosamente para nos ensinar. Nós queremos declarar que os nossos ouvidos estão abertos, atentos à tua voz através dela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Paz do Senhor Jesus. Ah, não. Peraí. Calma, pode errar. Mulher é vigorosa. Vamos de novo. Vou fazer de conta que nem escutei esse aí. A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, agora melhorou. Agora somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da presença e da alegria desse Deus maravilhoso. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença neste lugar, você que nos visita, você que já é daí aluna, sejam muito bem-vindas. O Senhor preparou essa tarde, amém? O Senhor nos trouxe a este lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Quando começou o culto, eu estava sentadinha aqui na frente, antes de começar, né? O pastor Dimas falou assim: tá aí, compenetrada? Eu falei: não, estou aquietando a alma, porque a gente veio de um dia, né, com muitas tarefas, ensaiando, e arrumando, e organizando, e fazendo comida, e deixando de comer, porque não deu tempo de comer, mas
Eu queria que você fechasse seus olhos, amém? Eu vou cantar uma canção, você vai cantar junto comigo, sem instrumento, sem nada. Só as nossas vozes, né? É uma oração. A Aline, de onde ela estiver, vai me ajudar também, tá? Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Fale isso pro Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Senhor, nessa tarde, as minhas irmãs oraram por mim e eu quero agora orar por elas, para que o Senhor venha acalmar a nossa alma, acalmar, Deus, o coração, fazendo, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, atentos ao que o Teu Espírito Santo quer tratar conosco neste lugar. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre, Deus, o nosso entendimento, toda a preocupação, Senhor Deus, tudo aquilo que traz angústia, que traz tristeza, que traz medo, nós queremos deixar do lado de fora, queremos entregar nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu és aquele que pode todas as coisas, porque neste momento nós queremos estar liberadas para o Senhor, liberadas para ouvir a Tua voz, liberadas, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, em nome de Jesus, amém? Abre a sua Bíblia comigo, em Provérbios 31, a pastora Rita já leu, mas vamos ler novamente. Provérbios 31. Amém? Achamos? Provérbios 31 diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem a teus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos, da bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e da sua miséria, não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e necessitados. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede ao de rubis.
O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela se lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e mais linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos, como navios de mercador, ela traz de longe o seu pão. Se levanta de madrugada para dar de comer aos da casa e distribuir tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e a compra, planta vinha com fruto das suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. A sua mão estende ao aflito e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua casa anda vestida de escarlata, faz para si tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. O seu marido é conhecido nas portas e assenta-se com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Força e honra são os seus vestidos. Se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a doutrina da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e a chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho. Louvá-la nas portas. Amém? Nosso culto hoje de mulheres. Mulher virtuosa, diz o primeiro versículo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Tem mulher valorosa aqui hoje? Amém. Todas nós. Amém? Aí você vai dizer assim, Vanessa, mas o que tem em mim para que eu seja essa mulher virtuosa? Por que eu sou uma mulher virtuosa? Eu acho que eu não sou. Talvez você se olhe e não se veja nessa condição de mulher virtuosa. Talvez você se olhe e não se veja enquadrada em nenhum desses versículos aqui. A primeira vez que eu tive contato com esse texto, eu era adolescente na igreja, nós tínhamos um pastor assim bem bravo, e eu falei, pastor Epitácio, tem um negócio estranho aqui nesse negócio de Provérbios 31. E aí quando eu comecei a falar, eu falei assim, que é isso? Eu falei assim, não, essa coisa aqui é impossível. É impossível a gente ser essa mulher de Provérbios 31. E um culto de mulheres, quando a pastora Thelma pregou sobre Provérbios 31, eu falei, não, peraí, eu consigo ser essa mulher de Provérbios 31. E na outra Bíblia eu comecei a escrever. E quero dar essa dica para você. Eu escrevi na minha Bíblia tudo aquilo que eu não sou, que eu não era dessa mulher de Provérbios 31. Eu fui marcando, sabe, os textos. Isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso. E eu fui convidada para ministrar numa igreja esses dias. E quando eu abri no texto, lá na sua igreja você não estava lá, hein? E aí eu falei, Senhor, eu alcancei já um monte de coisa, Jesus. O caminho é esse. Então eu quero dizer para você hoje que você é sim uma mulher virtuosa. Eu quero dizer para você hoje que tudo aquilo que está contido nesse texto, você pode alcançar, você pode chegar. Amém? Nós mostramos aqui os milagres, a pastora Rita mostrou, os milagres que o Senhor fez na vida da pastora Rita, na vida da pastora Aline e na minha vida. Mas o que eu quero falar hoje é para você. Amém? Eu fui pesquisar sobre o rubi, porque o texto vai dizer assim, seu valor muito excede ao de rubis. E a partir do rubi nós vamos conversar. O rubi, ele é uma pedra preciosa. Mais precioso do que o rubi, só o diamante. O rubi é bem pertinho do diamante. É uma das pedras mais preciosas que existe. E a palavra do Senhor diz que você e eu somos mais preciosos do que o rubi.
E aí eu fui pesquisar as características do rubi. E diz assim, que ela é usada, né, como se fosse a pedra da paixão, da coragem e do amor eterno. É extremamente duro. As pedras preciosas, elas são classificadas pela sua dureza. Quanto mais forte, mais precioso. Tem uma escala de 1 a 10. O diamante está no 10, o rubi está no 9. Ou seja, nós somos bastante resistentes. Não é isso? O rubi é resistente. Então você também é resistente. Então vamos parar com esse negócio de eu não aguento, eu não posso, né? Parou. Isso não é para mim, não. Isso aí ficou para trás. Você pode sim, porque o Senhor diz que você pode. Você é sim, porque o Senhor diz que você é. Amém? E vai dizer que todo rubi verdadeiro, por dentro dele, ele é imperfeito. Por dentro do rubi, ele tem ranhuras, ele tem imperfeições. E para saber se o rubi é falso ou verdadeiro, é classificado desse jeito, porque o rubi falso, ele é todo perfeito. O rubi que não é natural, ele é todo perfeito, por dentro e por fora. Mas o rubi natural, extraído da terra, ele é muito bonito por fora, mas por dentro, ele é imperfeito. Como eu e como você. Por fora, nós somos belas. Estamos todas lindas, bonitas, preciosas. Vocês estão de parabéns hoje, hein? Caprichado. Mas por dentro, nós somos imperfeitos. Por dentro, nós temos falhas. Por dentro, nós temos erros. Por dentro, nós temos sentimentos que muitas das vezes não condiz. Por dentro, nós temos atitudes que às vezes não condiz. Mas com tudo isso, a palavra continua a dizer: você é preciosa, mais valiosa do que rubis. E se o Senhor nos compara com o rubi, é porque eu e você, nós temos coisas para oferecer ao Senhor e também para o outro, para a nossa casa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Mas eu não sou casada, nem quero me casar. Mas e as pessoas que estão ao seu redor? Sua vizinhança, no seu trabalho. Nós somos chamadas para sermos excelentes em tudo aquilo que nós fizermos. Aonde nós estivermos, nós somos chamadas para ser excelentes. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que a nossa mão colocar, é para ser excelente. Amém? E muitas das vezes esse excelente vai nos dar trabalho. Muitas das vezes, para chegar nesse lugar de excelência, nós vamos precisar abrir mão. Nesse lugar de excelência, nós vamos sim ir com essas imperfeições. Porque o rubi, quando ele é vendido, o que está dentro dele, as imperfeições, são mantidas. O que é imperfeito no rubi é mantido. E é isso que faz dele precioso. Porque o que não é verdadeiro, que é todo bonitinho, todo perfeito, é barato. A gente compra ali, na lojinha de R$25 no Alcântara. Entendeu? Mas esse verdadeiro, que é eu e que é você, o Senhor, Ele quer te usar. Como que Ele quer me usar, meu Deus? Como essa mulher virtuosa. Eu separei aqui algumas mulheres dentro desse texto. E essa mulher de Provérbios 31, esse texto, são conselhos, né? Eu gosto sempre de falar isso, de lembrar de uma sogra, né? Porque o rei Lemuel, esse texto, foi a mãe dele. Como lá no, por que eu li tudo? Porque eu queria falar para você do primeiro versículo que diz assim: lhe ensinou a sua mãe. A mãe do rei Lemuel estava o preparando para ser o rei. Então ela deu a ele as dicas do que ele podia e daquilo que ele não podia fazer. E a mulher, ela é preparada para ser mãe. Amém? A mulher, ela é preparada para ensinar. E nós precisamos exercer esse papel também com excelência. Também com virtudes. Ensinar os nossos filhos. Não é apenas
dar uma roupa bonita, dar uma comidinha. Não, é ensinar os nossos filhos. Ela aqui estava preparando um rei, e nós estamos preparando os nossos filhos para serem reis também, príncipes e princesas, para serem aqueles que vão se assentar e ocupar os melhores lugares. Amém? Nós fomos chamadas para isso. E essa mãe do rei Lemuel, ela fez isso com excelência. E nós também precisamos. Não abra mão desse papel de ser mãe, de educar, de ensinar a palavra, de ensinar bons costumes, de dar conselhos. Mas os meus filhos já são velhos, meus filhos já não moram mais comigo. Eu costumo dizer assim, que quando eu era solteira, eu devia obediência à minha mãe. Hoje eu sou casada, mas hoje eu posso ouvir os conselhos da minha mãe. Hoje eu posso ouvir o que a minha mãe tem a me dizer. Como mãe, hoje eu dou ordem aos meus filhos, eu digo a eles que pode, o que não pode fazer, e eles me obedecem. Mas vai chegar um dia que eles vão sair, em nome de Jesus. Vão casar. E eu quero que eles sejam excelentes. Amém? Eu quero que eles vão para lugares de excelência com pessoas de excelência. Então eu preciso ensinar hoje. E um dia eles vão me ligar para dizer: mãe, eu vou fazer isso, isso, isso. O que a senhora acha? Olha que coisa linda. Eles vão ter as esposinhas, mas eles também vão poder vir até mim. E essa mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher que estava à frente do seu tempo. Ela era uma mulher, talvez, que estivesse hoje já vivendo 2026, naquela época dela aqui. Porque ela era uma mulher que trabalhava dentro de casa. Ela era uma mulher que trabalhava fora. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ela busca lã mais limpo, trabalha de boa vontade, como navios de mercador, traz de longe o seu pão, se levanta de madrugada. Ela era a primeira da casa a se levantar. E era nesse ponto aqui, aonde eu tinha mais dificuldade. Senhor, como que eu vou levantar primeiro que o meu marido para poder organizar as coisinhas dele, se eu não gosto de acordar cedo e ele levanta muito cedo? Falei, essa parte eu vou deixar passar. E aí esses dias eu falei assim: Senhor, eu cheguei nesse lugar. Querido, Deus faz, tá? Escuta aí, Deus faz. Você está acordando primeiro do que ele? Mas sim, porque agora ele sai mais tarde. Então quando eu saio primeiro, eu tenho o privilégio de acordar primeiro, posso fazer o café, deixar tudo pronto, o almoço pronto. Eu falei: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor faz. Amém? E essa mulher era uma mulher de negócios. Ela olhava uma fazenda, ela comprava, ela entregava um dinheiro para o seu esposo, ela ajudava nas despesas da casa. Ela era uma mulher de negócios. E além de ser mulher de negócios, ela cuidava do seu marido e dos seus filhos. O marido dela não andava de qualquer jeito. Os filhos dela não andavam de qualquer jeito. Esse marido, quando a Bíblia diz que ele sentava, porque naquela época, os anciões, eles eram valorizados, eles eram ouvidos. As pessoas iam até os anciões pedir conselhos, pedir direções. Então o homem, quando ele estava ali sendo elogiado pelos anciões, era porque ele alcançou um lugar bom, porquanto ele tinha uma mulher que o ajudava, uma mulher que trabalhava fora, uma mulher, como o texto vai dizer, que ria-se do tempo futuro. O que é rir do tempo futuro? Você já prestou atenção? Já parou para pensar o que é rir do tempo futuro? Era outro ponto que estava marcado na minha vida também. É você não estar preocupado com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai beber, ou com o que você vai se vestir. Quando eu tive um câncer, a coisa mais difícil para mim foi abrir mão da minha vida. Porque você não tem controle. Nós achamos que temos controle da vida. Nós fazemos planos, nós planejamos um futuro, nós queremos ver os nossos filhos crescendo, queremos ver os nossos filhos se casando, queremos envelhecer com os nossos maridos ao nosso lado, queremos estar com a nossa família, queremos estudar, fazer faculdade. E aí, tantos projetos a gente tem. E quando você recebe um diagnóstico que diz assim: talvez isso não aconteça. Eu senti literalmente a vida e o controle dela saindo das minhas mãos.
E entregar a vida para o Senhor Jesus vai além do que vir aqui à frente, dizer: Senhor, eu te aceito em nome de Jesus. Entregar a nossa vida para Jesus significa dizer: Senhor, toma o controle de todas as coisas. Senhor, toma o controle de todas as coisas. Ah, mas está tão difícil. O mundo está em guerra. Está tudo caro. Está tudo alto. Está difícil. Senhor, eu entrego a Ti o meu futuro. Vanessa, mas tem o controle? Não tem. E como é que vai ser? Não sei. Mas, Senhor, eu confio em Ti. E essa mulher confiava no Senhor. Era uma mulher que à noite, eu acho muito lindo, que ela fazia tudo, ela trabalhava, ela cuidava da casa, mas ela tinha tempo de estar bonita, ela tinha tempo de estar bela para si e para o seu esposo. Ela se cuidava. Nós precisamos nos cuidar, amém? Por dentro e por fora. Mulher, se cuide. Cuide do seu corpo, cuida da sua alma. Pela primeira vez, quando eu li o versículo 17, diz assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Falei, meu Deus, tive que marcar de novo, porque eu não tinha percebido esse texto. Como é que a gente deixa os nossos braços fortalecidos? Como? Como que você fortalece o seu braço? Está querendo um braço mais forte? Como é que você faz? Academia, ginástica. Estamos cuidando, Soninha? Estamos falhando na caminhada. Vamos voltar. Minha parceira da caminhada. Olha isso. Está escrito na palavra. E agora eu tenho que ir para a academia. Temos. Agora eu tenho que cuidar do meu corpo. Temos. Precisamos. Está na palavra. Conselhos para mim e para você. O livro de Provérbios é um livro de conselhos. Olha que coisa linda. E essa mulher, ela faz tudo isso. Ela vai para a academia, ela organiza a casa dela, ela organiza os filhos, ela organiza o marido. Ela é uma mulher de negócios, uma mulher que viaja, que passeia e que de noite ela está linda, perfumada e cheirosa também para o seu esposo. Não tem esse negócio de estou cansado, não tem, estou com dor de cabeça, hoje estou com dor de cabeça. Não tem. Ela faz tudo isso. No final do dia, ela está linda e perfumada. Para quê? Para desfrutarem daquilo que o Senhor deu para o casal. É um desfrute, amém? É um deleite. São as gorduras que o Senhor nos dá para o deleite nosso e dos nossos maridos, amém? E a palavra do Senhor, ela tem outras mulheres também. O versículo 29 vai dizer assim: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. O que é a gente agir virtuosamente? É agir como o mundo age? Não. É agir de forma igual as mulheres do mundo agem? Não. Outro dia eu falei, sei lá, na igreja da Deus. A gente está tão acostumado hoje com o celular, com as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e a gente acha que a gente pode expor as nossas vidas toda lá. A gente manda indireta, a gente está com raiva, a gente pode falar que a gente está com raiva. A gente briga com o marido, aí você vai lá e bota que ele está brigada com o marido. Briga com colegas de trabalho, vai lá e coloca. Essas são armas mundanas. Essas são armas que não são do Senhor. Tem uma mulher chamada Jael. Se você tem uma caneta, eu não vou ler esses textos porque o nosso tempo é corrido. Mas eu queria que você anotasse, está em Juízes 4, versículo 17 ao 22. Vai falar dessa mulher Jael, que é uma mulher que a gente quase não ouve falar.
Mas Jael foi uma mulher que não era uma mulher guerreira, era uma mulher comum que vivia no seu povoado, aonde um rei chamado Cícera estava oprimindo esse povo, aonde era um homem mau e que estava perseguindo o povo de Israel, e ele estava matando, um homem sanguinário, estava matando aquele povo. E essa mulher, ela se viu no momento com uma oportunidade de matar aquele homem. Ela podia, no momento em que o povo, os homens, meteram o pé, porque ele era bravo. As outras mulheres meteram o pé com medo. O texto vai dizer que as pessoas estavam com medo, estavam fugindo. Mas o Senhor olhou para Jael, uma mulher preciosa e imperfeita, e ele disse assim: eu vou usar Jael. Com qual arma? Com a arma que Jael tinha. Naquele momento ela olhou o que ela tinha, uma estaca. Aquele homem foi até Jael procurar um lugar para descansar, e ela disse: pode vir, fica aqui. E quando ele dormiu, ela pegou aquela estaca e ela matou aquele homem, livrando todo o povo de Israel. Uma mulher improvável, num tempo onde as mulheres não eram de guerra, onde as mulheres não eram de batalha, mas aquela mulher foi usada poderosamente para salvar aquele povo, com as armas que o Senhor deu para ela, com aquilo que ela tinha nas mãos. Qual é a arma que nós estamos usando? O que nós estamos usando no trato da nossa casa, no nosso trabalho? O que nós estamos usando? Como é que nós somos no nosso lugar de trabalho? Como é que nós somos na nossa casa? Como que nós somos na nossa vizinhança? Como que nós somos até mesmo quando a gente vai ao comércio? Até aí. Porque você pode fazer a diferença na vida de alguém entrando no mercado, na farmácia, na padaria. Estar aqui no altar é maravilhoso, mas não é aqui somente que o Senhor quer nos usar. Não é somente este lugar que nós queremos alcançar, é aonde nós estivermos, aonde estivermos a oportunidade, nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Enquanto eu estava doente, lá perto de casa tem um hortifruti, e o meu patrão, ele me abençoou. Toda semana eles têm comércios de frutas e ele fornece para esses hortifruti. Ele falou assim: toda semana você vai lá, vai escolher o que você quer e eu vou pagar. E assim foi durante todo o meu tratamento. Então toda semana eu ia naquele hortifruti, eu chegava ali, como faço sempre, brinco, rio, porque eu sou essa pessoa bastante séria, né? Então era assim que eu chego. E esses dias eu encontrei essa menina que sempre me atendia, ela já não trabalha mais lá. E eu estava no alcance e eu ouvi alguém chamar: Vanessa, Vanessa. Quando eu olhei, era ela. E ela estava com as colegas de trabalho, eu estava na loja que ela trabalha. E ela falou assim: até hoje eu falo de você. Até hoje, quando entrava alguém lá no hortifruti, quando entra alguém aqui na loja, eu falo de você, da sua alegria. Mesmo você entrando muitas das vezes com dores, passando mal, você chegava ali com alegria, sempre com uma palavra. Ela falou, e esses dias uma moça falou assim: é impossível, é impossível. Ela falou assim: não é impossível, porque eu conheci essa mulher que ri do futuro. Porque eu não sabia se eu ia estar aqui hoje. Eu não sabia o que me esperava. Mas eu falei: Senhor, a alegria do Senhor a minha força é. Não importa, a alegria do Senhor a minha força é. A alegria do Senhor é a tua força. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de um bis. Se você sair daqui hoje com esse versículo gravado no seu coração, você já recebeu. Amém? E o outrozinho, só para complementar esse, que diz assim: mulher virtuosa, tem procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. E por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver a diferença em você. Por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver a diferença. Tem uma mulher que eu amo na palavra, Dorcas. Dorcas foi uma mulher
que ela usava o que ela tinha, que era o seu talento com as mãos, de fazer roupas, e ela costurava para outras mulheres, mulheres pobres. E Dorcas veio a falecer. E aquelas mulheres da comunidade choravam muito pela morte de Dorcas. E Dorcas voltou à vida através da oração. Semana passada, eu acho, a pastora Rita falou de alguém, né, que falou: eu acho que Deus não ressuscita mais ninguém não, somente Dorcas, né? E aí a pastora respondeu: por que será? Será porque talvez nós não sejamos como Dorcas? Será que se um dia nós partirmos, as pessoas vão sentir a nossa falta? Será que no dia que nós formos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, as pessoas vão fazer falta? Será que a gente faz falta onde a gente está? O que você tem feito com o talento que o Senhor tem dado para você? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem dado para você? Ah, Vanessa, eu tenho talento? Não, tem sim. Tem sim. Tem certeza que tem. Um bolo que você faz e você chega lá na sua vizinha e diz assim, tá escutando, né, Sônia? Um bolo que você faz e diz assim, aqui, vizinha, trouxe para você, tá pegando a dica? Tá pegando a dica? Aqui, ó, um bolinho de chocolate. Trouxe para você. Alface, não alface agora. Né, Giane? Às vezes você pode fazer um crochê. Né, Mariana? Né? Um artesanato. Ó, quantos talentos tem no nosso meio? Uma pulseirinha. Né, Estela? Cordãozinho. Todas temos talentos. E todas nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Um telefonema, uma palavra de carinho. Você chegar no seu trabalho e dar um bom dia com alegria, muda o ambiente. Você chegar no seu trabalho, você chegar na sua casa com alegria, acordar de manhã. Gente, ainda para mim é um pouco difícil. Meu marido acorda, Rodrigo, Hildo e Rodrigo. Eles acordam. Se for 4 da manhã, se for 5 da manhã, 3 da manhã, é uma alegria, é com disposição. Ai, meu Deus, aí vem Miguel e Vanessa, a disposição. Vou chegar lá. Mas muda o dia da gente. Palavras de doçura, como a pastora Rita sempre fala, palavras de doçura. Miguel me cobra. Às vezes eu falo magismo. Mãe, fala mais grosso, amor. Precisamos ser como Dorcas. Usar o talento das nossas mãos, como essa mulher de Provérbios 31. Nós temos Abigail, que foi uma mulher apaziguadora. Dorcas está lá em Atos 9, 36 ao 42, para você que está anotando. E Abigail, em 1 Samuel, capítulo 25. Abigail, uma mulher apaziguadora. Será que nós somos apaziguadoras? Será que quando uma amiga chega perto da gente e nos conta uma situação, aí você diz, estou junto contigo, amiga, não importa. A gente junta e pega e bate, eu agarro no cabelo, você agarra do outro lado. Tem problema não, Sheilinha? Tem não. Estou contigo, Jaqueline. Mexeu com Jaqueline, mexeu comigo. De uma forma bem educada. Porque tem gente que faz diferente. Fala, faz bravo, né? É assim? Não. Quando a pessoa vem contando uma situação, porque a Abigail, ela livrou toda a sua casa. Todas essas mulheres, elas tinham isso em comum. Que as suas atitudes livraram da morte. A atitude delas livraram da morte. As nossas atitudes vão trazer vida para a nossa casa. As nossas atitudes vão trazer vida para mim, para você e para aqueles que estão junto de nós. Abigail foi apaziguadora. E nós precisamos também ser essas mulheres apaziguadoras. Mulheres que vão, ao invés de dar palavras
de estou junto com você para puxar o cabelo da outra, dizer assim, eu estou junto com você para orar e desfazer esse laço. Eu estou junto com você para fazer essa situação mudar. Eu estou junto com você, mas espera aí, vamos parar para pensar. É isso mesmo? Será que é assim que está acontecendo? Vamos ver se é desse jeito, porque às vezes não é. Às vezes a gente vê ou ouve uma coisa e a gente acha, às vezes, que é com a gente. Ih, mas me olhou de cara feia. Ih, mas não falou comigo. Ih, mas falou para mim. E às vezes não é. E às vezes não é. Então seja essa amiga, seja essa apaziguadora, seja essa mulher que apazigua. Amém? Tem Raabe. Antes de Raabe, eu vou falar de Joana. Joana, lá em Lucas 8:3. Joana que serviu ao Senhor com as suas finanças. Joana que manteve o ministério de Jesus com aquilo que ela tinha. Era uma mulher de posses. E ela mantinha. Ah, Vanessa, mas eu não tenho posses. Mas como eu falei, o que você tem? Que você pode ofertar na casa do Senhor? O que você tem? Que você pode ofertar para o outro também. Não é só na casa do Senhor, é para o outro. Vamos aprender a presentear. Vamos aprender a dar mimos para o outro. Vamos aprender. Amém? E a última mulher é Raabe. Raabe que era uma prostituta. Raabe que era uma mulher que ninguém queria por perto. Porque venhamos e convenhamos, ninguém quer ter uma prostituta como amiga. Você não convida uma prostituta para almoçar com você na sua mesa, a menos que você esteja evangelizando ela. Mas Raabe, mesmo ela sendo um rubi valioso, ela tinha as suas imperfeições. Mas sabe o que fez Raabe? Raabe fez uma escolha correta. Porque ela podia ter entregado aqueles homens, né, com medo, mas ela preferiu confiar que aqueles homens eram servos do Senhor, mesmo ela. E ela livrou o povo com a sua atitude. E olha que coisa linda. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Olha isso. As nossas atitudes vão escrever o nosso nome no livro da vida. As nossas atitudes vão nos levar para fazer parte do reino de Cristo. Amém? E tem uma outra mulher, que nem está aqui, que o Senhor falou muito comigo essa semana, que foi Agar. Agar era serva de Sara. E o Senhor fez uma promessa para Sara e Abraão de deles terem filhos. Sara não confiou no Senhor. Sara riu, mas não riu porque estava confiando. Sara riu porque estava debochando. Sara riu porque ela não acreditou que ela, naquela idade, Aline riu também, porque quando eu falei que ela estava grávida, ela não, riu também. Vou aproveitar que ela não tem que falar mal dela. Sara riu. E ela, quando ela recebeu a promessa, ela falou olhou para ela e falou assim: não sou essa mulher, vou dar um jeitinho. Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho nas coisas do Senhor. Às vezes a gente não consegue confiar 100%, aí a gente quer dar um jeitinho, né? Foi o que Sara fez. Falou com Abraão, falou: vou dar a minha serva, Abraão, e você vai ter um filho da serva. E ela deu Agar para Abraão. Agar gerou Ismael. E Agar, a Bíblia vai dizer que Sara se sentiu menosprezada, porque Agar gerou filhos e ela não. E ela começou a maltratar muito a Agar. É muito interessante que a gente sempre ouve falar de Sara, né? A gente sempre ouve falar de Sara e a gente despreza um pouco Agar. Mas o texto vai dizer que Sara maltratou Agar. E o que Agar fez? Fugiu. Meteu o pé.
Mas o Senhor encontrou ela lá no meio do caminho e falou assim, ó, volta lá e resolve. Às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer fugir das situações. Às vezes a gente quer fugir daquilo que precisa ser consertado. Às vezes a gente quer fugir das conversas. E o Senhor honrou Agar, porque ela obedeceu, ela voltou. Mas, lá na frente, Agar precisa sair novamente de junto de Abraão e Sara. E a palavra do Senhor vai dizer que ela já estava sem esperança quando o Senhor encontrou ela, lá no meio do caminho. E disse, eu ouvi o teu clamor, eu estou vendo você. A promessa que Deus fez a Abraão, mesmo não sendo o plano de Deus, que o plano de Deus era que Sara desse filhos. Mas o Senhor honrou Agar e Ismael. Eu quero dizer para você hoje, que assim como o Senhor olhou para Agar, Ele está olhando para você também. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Agar e o choro de Agar naquele deserto, Ele ouve o seu choro e o seu clamor. Eu queria que você hoje, que você pegasse essa palavra e que você trouxesse para a sua vida. Que você saísse daqui não pensando assim, isso aqui é impossível. Mas que você se coloque nesse lugar de mulher virtuosa. Às vezes a gente acha que a gente é Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu sou assim. Não. Ó, fazer igual a pastora Cátia, eu digo, não. O Senhor nos chamou e Ele nos convida a sermos transformadas diariamente. Diariamente nós precisamos ser mudadas. Diariamente nós precisamos, Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, aonde eu preciso. Pega esse texto e vai lendo, vai esmiuçando. Não é só para ler aqui na igreja, não. Leva para sua casa. Faz como eu fiz. Eu preciso disso, preciso disso. E luta para ser. Pega cada uma dessas mulheres e diz, Senhor, eu posso ser assim. Porque nós podemos. Podemos ser assim. E com essas atitudes de mulheres virtuosas, nós podemos livrar nossa casa da morte. Nós podemos livrar nossa casa da calamidade. Nós podemos livrar nossa casa dos ataques do inimigo. E prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Essa mulher virtuosa é uma mulher que dá frutos. É uma mulher próspera. É uma mulher que está à frente do seu tempo. O Dia das Mulheres foi instituído por mulheres que estavam revoltadas, né? Mulheres que queriam mudar o mundo. Só conseguimos trabalho, somente. Mas nós podemos mudar o mundo. Não com atitudes mundanas, não com atitudes errôneas, mas com atitudes de mulheres de Deus. Como eu falei da rede social, para a gente terminar, hoje nós temos coaches, né, nas redes sociais, pastores, muitas mulheres, pastores, e é tão bom a gente botar lá e ouve a palavra, né? Eu amo também, porque eu escuto. Se não estiver bom, eu vou lá, troco, boto outro, que vai encaixar melhor naquele momento que eu estou vivendo, né? Mas quem são essas mulheres? Você conhece? Não é só saber o nome, mas conhecer. Conhece? Eu conheço a Ana Paula. Perseverante. Né, Ana Paula? Mulher que ris do futuro. Né? Quem diria, Ana Paula, que o Senhor ia restaurar o seu esposo? Quem diria? As pessoas olhavam para ele e diziam o quê? Esse aí tem mais jeito não. Ele hoje está aí, ó. Homem de Deus. Esposo excelente. Filhinho. Nil, seu Luiz está lá fora.
Quer que eu ligue para o pastor Alex? Estou acabando já. Se você quiser um conselho para o seu casamento, procura a Ana Paula. Ela pode te ajudar. Procura a pastora Rita. Você conhece? Procura a pastora Vanessa. Você é jovem, está namorando. Costumo dizer assim, jovem hoje, ninguém mais quer esperar. Os jovens hoje querem pegar qualquer um, namoram qualquer um, começam a namorar, daqui a pouco já saiu do namoro, do beijinho, do abraço. Faz tudo ao contrário, se atropelam. Ah, Vanessa, vai começar? Não vou começar não, estou terminando. E dizer para você, vale a pena esperar. Vale a pena fazer direito. Eu me casei, eu, meu esposinho, nos guardamos para aquele dia. E naquele dia, quando chegou o dia, eu olhei para a cara do outro. A gente está muito cansado, vamos dormir. Espere no Senhor, o príncipe e a princesa que Ele tem separado para você, jovem. E quando esse príncipe e essa princesa chegar, guarda o que você tem mais precioso para o dia exato, para o dia certo. Espere, porque o Senhor vai fazer além daquilo que nós podemos imaginar. Levanta, vamos ficar de pé, vamos orar. Você é um rubi, meio mal. Você é um rubi, preciosa para o Senhor. Nós somos Cláudia Valéria. Você é um rubi, preciosa para o Senhor. Esse ministério e a Luna te ama. Nós oramos pelas mulheres. Se estava lá em cima, essa igreja ama você, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas mulheres diante do Senhor. Deus, sabemos que a Tua palavra, ela não é algo impossível, não é algo inalcançável. Se está na palavra, porque nós podemos alcançar. Que possamos sair daqui desta tarde, Senhor, com o nosso coração disposto a viver a Tua palavra, a sermos como a Tua palavra nos orienta. Não queremos ser Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, o Senhor nos chama a transformação, o Senhor nos chama a mudanças de atitudes, o Senhor nos chama a mudanças de hábito. Senhor, em nome de Jesus, muitas das vezes nós queremos que as coisas mudem, que as coisas fiquem diferentes, mas a gente continua agindo da mesma forma, fazendo da mesma forma. Mas hoje o Senhor nos chama e nos convida a fazermos diferente, a termos atitudes diferentes. Senhor, e nessa tarde nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Somos mulheres virtuosas. Ainda que o inimigo venha com outros tipos de argumentos, outros tipos de adjetivos para nós, nós tomamos posse do que a Tua palavra diz que nós somos. Mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas, mulheres de excelência, mulheres que fazem tudo com excelência. Por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, que a Tua palavra, Senhor, ela venha fazer diferença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus eu apresento, Pai, cada uma dessas mulheres. Que o Senhor venha alcançar os corações, que o Senhor venha alcançar as vidas, que o Senhor venha alcançar as mentes. Senhor, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Olhe para a sua vizinha do lado e diz para ela: você é uma mulher virtuosa, mais preciosa do que rubis. Se você chegou aqui hoje com a sua autoestima, talvez você nem tinha autoestima, né, pastora? Mas quero dizer para você que você é preciosa para o Senhor. Amém? Você é preciosa para o Senhor. Quando eu olho para a pastora Rita, eu costumava dizer isso para a pastora Thelma. Eu falava assim: ai, pastora Thelma, quando prega, dói até a alma. Você arrepia. A pastora Thelma tinha uma visão das coisas que eu dizia assim: meu Deus, ela enxerga coisas que a gente não enxerga. Ela vê situações que a gente não vê. E quando eu olho para a pastora Rita veio para nos trazer o movimento, para nos tirar desse lugar de comodismo, porque a gente quer as coisas diferentes, mas a gente quer agir do mesmo jeito. Quando ela mandou a mensagem, eu cheguei
do plantão ontem, bagaço, deitei, pá, paguei. Cheguei de manhã, 5 horas da manhã, quando acordei, lembra a mensagem da pastora Rita. Falei, Senhor, ele já estava até com a mala pronta para vir, tive que desarrumar a mala. Mas tão bom ver a alegria das mulheres e dizer, não, mas eu vou botar roupa tal, eu vou botar roupa tal, eu vou botar não sei o que, eu vou fazer não sei o que, e eu ganhei um sapato novo para ir. Então, queridos, que essa alegria, ela esteja na sua casa também. Leve essa alegria para a sua casa. Leve para você. Quando você chegar na sua casa, ajeite a sua casa. Tenha a sua casa em ordem. Prepare a sua mesa. Faz um banquete. Sente-se com a sua família. Tenha prazer. Tenha prazer. Ah, Vanessa, mas eu sou sozinha. Ah, Vanessa, mas eu não tenho marido. Convida um sobrinho, um irmão. Bota uma mesa. Fala, irmão, hoje eu fiz um jantar tão gostoso. Quero que você venha. Né, Jaque? Faz uma mesa. Que isso, Prepara. Chama as amigas. Convida as amigas. Faça a diferença. Seja Dorcas. Convida alguém da sua casa. Quando morrer, talvez você ressuscite. Ou talvez você nem morra. Estou aqui, Jesus. Obrigada. Todas nós vamos morrer, amém, querido? Uma brincadeira só. Um dia, nós temos um dia. Todas nós um dia vamos. Não quero ser apressado. Amém? Nosso Deus é um Deus de festa. Nosso Deus é um Deus de graça. Oh, Jesus. Senhor, nós entregamos, Pai, essas mulheres nas tuas mãos. Tudo aquilo que o inimigo diz sobre as nossas vidas, nós rejeitamos agora. Toda palavra contrária, Senhor, toda palavra de maldição, Senhor, toda palavra de que não vai dar certo, de que você não é capaz, nós rejeitamos nessa tarde em nome de Jesus. Que a tua palavra, que é santa, que é viva e que é eficaz, venha fazer diferença no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, cada mulher que está aqui nessa tarde, venha sair daqui não do jeito como entrou, mas que venha sair daqui hoje transformada. Transforma, Pai, os corações. Transforma, Senhor, nessa noite. Transforma e faz nova todas as coisas. Querido Senhor, Ele quer transformar a nossa vida. Nós não fomos feitos. Eu não ia falar isso, mas o Senhor está me incomodando para falar. Sobre relacionamento. Amém? De pai com filho, de mãe, de esposa, de maridos. Eu tive um pai que me abandonou quando eu ainda era uma menina. Meu pai não quis saber de mim. Fiquei mais de 20 anos, muito mais de 20 anos sem ver meu pai. Me casei. E é muito interessante que a gente acha que a gente não tem raiva, né? Esses dias eu falei assim, eu me perdoo. Mas quando eu me casei, eu falei, eu vou mandar o convite depois do casamento. Que ele vai saber que eu casei, mas não vai poder ir. E fiz. Depois que eu casei, mandei o convite. O convite chegou depois. Mas o Senhor restaurou. O Senhor ministrou no meu coração. Perdoa seu pai. Perdoa seu pai. Mas ele se arrependeu, ele te pediu perdão? Não. Mas eu perdoei meu pai. E esses dias nós estávamos no telefone conversando. Eu tenho 46 anos. E pela primeira vez eu disse para o meu pai, eu te amo, meu pai. E quando eu terminei aquela ligação, foi algo tão natural. Quando eu terminei a ligação, eu falei para o meu pai que eu amo ele. Meu Deus. O Senhor quer restaurar os relacionamentos. Talvez você hoje tenha um relacionamento quebrado. Talvez você hoje tenha alguém que você não consegue perdoar, que você não consegue. Talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe, um irmão, um marido, um tio. O Senhor restaurou a minha casa, o Senhor restaurou a minha sorte. Eu amo meu pai, ganhei um pai, ganhei uma irmã que eu nem conhecia. O Senhor fez nova todas as coisas. Amém?
saia daqui hoje dizendo: eu vou mudar, eu vou ser diferente. Amém? Pastor, esse não está aqui. Glória a Deus. Queremos somente encerrar declarando que a bênção do Senhor continue sobre vocês, por onde vocês forem, e sobre as famílias. Vocês vão estar liberadas para o nosso lanche, que para nós sentar à mesa não é só comer, é um momento de comunhão. Então nós continuamos pedindo às crianças para não fazer bagunça, tá? Não fazer, porque é um culto de mulheres, nós queremos que as mulheres estejam ali sentadas, calmamente, tranquilas, batendo papo e comendo do melhor que nós temos, tá? Eu quero dizer para vocês que a gente vai ter isso, se Deus quiser, pelo menos uma vez no mês, tá? Para que vocês já marquem na sua agenda o nosso próximo, pode ligar para cá e pegar a próxima data, e você vai reservar e não marcar nada para você estar conosco, porque é prazeroso a gente trabalhar pela unidade do corpo de Cristo, né? E nós vamos estar começando depois um trabalho com os idosos que Deus tem colocado no nosso coração, onde nós faremos um movimento como esse para trazer as pessoas idosas, cadeirantes, quem não tem saído para lugar nenhum, que a gente possa ir buscar e trazer. Então já vai pensando no idoso que não passeia para lugar nenhum. Então nós vamos começar a fazer esse movimento. Na minha cidade, a minha sobrinha, que eu olhei com 12 anos, hoje ela quem assumiu a parte dos idosos. Com 40 anos ela assumiu, ela quis e pediu o pastor: eu quero fazer um trabalho com os idosos. Ela hoje está na área da saúde e ela arranjou um médico, arranjou todo mundo para cuidar dos idosos gratuitos na igreja. Nós temos hoje a nossa parte aqui, tanto a parte de psicologia, de atendimento gratuito, mas nós temos uma advogada que faz parte do nosso ministério de coração. Então, se você precisar de ajuda, venha buscar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas sempre. Nós estamos ali do lado, vocês podem caminhar para lá, ok? Obrigada por tudo, obrigada a todos que trabalharam conosco.